Eleições 2018, escolherá tu e confirme. O nosso compromisso é ouvir todos os candidatos a presidente, a governador, a senador. E hoje o candidato é do MDB, o senhor Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, uma das figuras mais importantes da política no Brasil. Candidato, é um prazer conversar com o senhor. É um prazer enorme estarmos trocando um pouco de ideias aqui com os telespectadores de Salvador e da Bahia. Momento tão importante para o Brasil, quando nós estamos aí enfrentando riscos bastante relevantes de uma decisão que pode levar o Brasil de volta a uma crise. Então, é um momento em que vale a pena, sim, e é importante discutirmos e mostrarmos onde é que está o perigo e qual é a solução. O candidato Henrique Meirelles vai conversar comigo, Pablo Reis, e com Matheus Carvalho, especialista em política e gerente de jornalismo da Aratu. A primeira pergunta que eu faço para o candidato, eu acho que nem todo mundo percebe, mas eu acredito que o senhor tem uma diversão, um prazer nos debates. É verdade isso? Sim, eu acho importante, gosto de debater, de conversar sobre as ideias e explicar para as pessoas exatamente qual é a realidade. Eu acho que o Brasil hoje ele está muito voltado a decisões políticas, ideológicas, emocionais e está faltando muito esclarecimento sobre qual é a realidade, quais são as propostas e qual é a solução. Pois é, essa é uma questão que era justamente o ponto que eu ia tocar com o senhor. Tem muita gente preocupada com questões menores, questões pessoais, questões ideológicas, como o senhor falou, enquanto que a dívida pública e a reforma da Previdência são os temas que deveriam estar em todos os debates, em todas as conversas, com muito mais ênfase. Isso é o mais preocupante da situação? Sim, é preocupante. Por exemplo, a dívida pública está subindo, como você disse. E para diminuir isso, para bloquear, que ela saia de controle e todos os brasileiros vão pagar o preço aí, se isso acontecer, da insolvência, de juro elevado, inflação alta, país quebrado, eu propus ao presidente, que mandou ao Congresso, o Congresso aprovou um teto de gastos públicos, né, de maneira a que controle as despesas para que a dívida não saia de controle. Tem muitos candidatos aí que estão propondo acabar com o teto de gastos públicos, flexibilizar, seja o candidato da direita, seja candidatos da esquerda, e isso é uma irresponsabilidade absurda. Quer dizer, o Brasil vai aí ter uma dívida pública explodindo e quem paga a conta no final, como nós sabemos, é você, o povo. Tem muita demagogia nessa história de revogar o teto de gastos e, principalmente, a frase que mais é repetida. Teto de gastos significa tirar da saúde e da educação. Isso é uma conversa simplista e errada? Isso é falso. É uma maneira de se tentar enganar o eleitor. Porque o teto de gastos são para despesas de desperdício, de salário, altos salários, daqueles privilegiados, todos os desperdícios. Isso aí é o que limita. A despesa de saúde e educação não tem teto, muito pelo contrário, tem piso. Então, é proibido ter menos investimento em saúde e educação. É o contrário, mas não tem limite. Então, essas pessoas, esses candidatos estão simplesmente manipulando, então, em última análise, não estão dizendo a verdade para a população, querendo confundir. Por quê? Porque querem gastar. Querem gastar exatamente com essas despesas de dar subvenção para empresas amigas, para regiões amigas, para políticos, aliados, e resolve exatamente tudo aquilo que o povo não quer. Então, desvia o assunto, fala que é saúde e educação, que é falso, para poder depois tentar, se ganhar, ter a liberdade de gastar, torrar o dinheiro seu, o dinheiro do telespectador. Portanto, é muito importante esclarecer e dizer a verdade. O senhor tem uma campanha, estamos com o candidato Henrique Meirelles, do MDB, o senhor tem uma campanha, inclusive, muito eficaz, muito feliz, que é a campanha do Chama Meirelles, a qual o senhor é associado como um coringa em diversos governos, inclusive governos antagonistas. O senhor considera que isso aí, para o brasileiro, essa posição mediana, essa posição de intermediador
dessas duas frentes adversas, isso aí para o brasileiro não está convencendo, já que o senhor ainda não deslanchou na pesquisa? Olha, os brasileiros que estão vendo a pesquisa, que estão vendo a publicidade, que estão vendo a propaganda eleitoral na televisão, segundo as pesquisas, estão gostando muito. Inclusive, é a mais aprovada. Tanto que os mesmos adversários me dizem, olha, a sua propaganda é a melhor e tal. Agora, o problema é que demora tempo, porque eu nunca fui candidato a presidente, eu não tenho participado de diversas programações eleitorais em anos recentes, e foi apenas agora, no mês de setembro, quando houve a primeira propaganda eleitoral na televisão, porque a legislação diminuiu o tempo de publicidade. Então, agora nós temos aí 15 dias que serão decisivos. A minha campanha estava com a intenção de voto muito baixa, já subiu bastante, segundo todas as pesquisas que eu tenho feito, e agora é uma questão de manter essa velocidade até o dia da eleição, a velocidade de crescimento, que nós chegaremos lá. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso conclamou aí a chamada centro-direita a se unir para evitar o que ele chama de mal maior, que seria um segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, que é o que está parecendo que vai acontecer. O que é que o senhor pensa dessa proposta do Fernando Henrique? Olha, ele tem uma coisa certa na proposta e na avaliação dele. O Fernando Henrique Cardoso tem uma coisa certa no que ele fala. É um risco, um perigo e péssimo para o Brasil ter que escolher Bolsonaro e Haddad. Isso é uma situação para o Brasil muito ruim. Um nunca administrou, não tem experiência nenhuma e não sabe o que fala. Diz que não entende economia, não entende nada. Então, não tem condição de administrar. O outro só teve um cargo administrativo na vida, ele foi prefeito de São Paulo e perdeu a reeleição em todas as urnas. Esse é um caso inédito, um candidato a prefeito na reeleição de uma grande cidade perder em todas as urnas, em todas as sessões eleitorais da cidade inteira. Significa que ele teve uma gestão péssima, uma gestão em que o eleitor queria se ver livre dele de qualquer maneira. E ele agora se coloca, tem o desplante de sair candidato a presidente da República, etc., lá, esquecendo tudo aquilo de ruim que ele fez em São Paulo, segundo a avaliação da população na eleição. Então, não há dúvida que são duas opções péssimas. Agora, o presidente Fernando Henrique, ele faz uma conclamação, que aí que é o problema, porque para isso, antes de fazer essa conclamação, ele teria que convencer o candidato do partido dele, que é o Geraldo Alckmin, para retirar a sua candidatura e me apoiar. Por quê? Porque, caso contrário, não há possibilidade de acordo. A minha candidatura está subindo na pesquisa. Do Geraldo Alckmin está estagnado ou caindo. Então, não faz o menor sentido, não tem cabimento. Você imaginar que um candidato que está subindo na pesquisa vai retirar a candidatura favorecendo alguém que está caindo na pesquisa. Então, antes de fazer essa proposta, deveria ter convencido o candidato do partido dele a retirar a candidatura e nós faríamos uma união, sim. O senhor fez um investimento, o candidato Henrique Meirelles fez um investimento pessoal declarado de uma soma importante. O senhor é um empresário bem-sucedido, é uma pessoa de banco, do segmento de banco bem-sucedido, e fez um investimento importante numa campanha onde se diz que muitos candidatos fazem o contrário, fazem retirada de verba de campanha. Por que o senhor fez isso? Bom, em primeiro lugar, acho absurdo, né, o candidato levantar recursos do partido, que hoje em dia as campanhas estão sendo pagas com fundo partidário, não tem mais as doações de empresa. Mesmo quando tinha doação de empresa, era absurdo, né? Que se entrava na campanha, mesmo que fosse caixa 1, se o candidato tirava como caixa 2. Isso é crime, ilegal. Agora, além disso, agora é fundo eleitoral. Fundo eleitoral, o dinheiro é público. Seu dinheiro que está lá, que é o dinheiro do governo, financiando o partido. E o candidato tira para ele? Bom, isso é um absurdo. Você imagina o que significa isso. Então, a primeira coisa é condenar fortemente todos esses candidatos que possam estar fazendo isso. Segundo, no meu caso, eu, de fato, tenho um patrimônio que eu fiz, trabalhando duro, suor no meu rosto, fui o primeiro e único brasileiro a chegar a presidente de uma grande organização financeira mundial nos Estados Unidos.
tive uma remuneração muito boa, porque todas as pessoas que chegam nessa posição têm. Só que eu decidi que o que eu queria para a minha vida, para fazer sentido, não era ter uma vida de grande executivo internacional, viajando pelo mundo, entendeu? Morando nas grandes cidades do mundo. Não, eu decidi voltar ao Brasil e retribuir o povo brasileiro. Por quê? Porque tudo que eu consegui na vida foi resultado da educação que eu recebi nas escolas públicas. Eu estudei no ensino médio, escola pública, ensino fundamental, depois fui para a Universidade de São Paulo, depois para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, sempre escola pública. E eu cheguei à conclusão que eu deveria retribuir a população brasileira. Primeiro com o meu tempo, com o meu investimento na campanha, para dar a oportunidade da população brasileira de usar todo o conhecimento que eu tive administrando uma organização em 32 países, sendo presidente do Banco Central do Brasil, na gestão do ex-presidente Lula, onde nós criamos 10 milhões de empregos e todos se lembram, a vida melhorou muito naquele período. Então, eu tenho essa experiência. Depois que o ministro da Fazenda, tiramos o Brasil da maior recessão da história do país. Então, estou colocando tudo isso para mostrar à população, através dos programas eleitorais, através da campanha, tudo aquilo que eu já fiz pelo povo brasileiro e dar oportunidade à população de que toda essa minha experiência, o meu serviço, possa servir para criar no Brasil, que é o meu compromisso, 10 milhões de empregos em 4 anos. Bom, o governo Temer é considerado o mais impopular da história. O senhor acha que o legado do governo Temer só vai ser reconhecido no futuro? Vamos aguardar exatamente como isso vai se desenrolar. É um governo que, de fato, enfrenta uma dificuldade muito grande de aprovação popular, porque herdou uma recessão enorme, herdou uma crise brutal do governo da Dilma. E, portanto, a situação toda do Brasil é muito difícil ainda. Saiu do fundo do poço, mas ainda está ali lutando na superfície. Por quê? Porque o buraco era muito grande. Então, é uma situação muito difícil, fez reformas que tinha que fazer impopulares e tudo isso, e mais outras coisas difíceis de analisar. Então, vamos aguardar e ver exatamente o que vai acontecer. Agora, o importante é nós dizemos o seguinte: eu trabalhei nesse governo, sim, trabalhei no governo do Lula, que tinha alta popularidade, onde eu fiquei 8 anos. Quer dizer, eu sou uma pessoa que não trabalha para um governo ou para outro governo, eu trabalho para o Brasil, eu trabalho pelo país e para criar emprego e renda para os brasileiros. O senhor falou que o governo Temer herdou uma recessão do governo de Dilma Rousseff, uma recessão que, nas palavras do senhor, que é um executivo muito experiente, é a maior da história. O senhor acha que o PT conseguiu se descolar da responsabilidade pela crise brasileira? Olha, está tentando. Né? Quem ouve o Fernando Haddad falar na televisão, nos debates, fica parecendo que ele não tem nada a ver com isso, que ele estava passeando na Lua e o PT também estava passeando lá do outro lado do oceano, enquanto a Dilma administrava o país. Não, a Dilma, pode-se criticar a Dilma em várias coisas. Eu critico a Dilma. Eu acho que a Dilma fez uma administração ruim, péssima, jogou o Brasil na recessão. Agora, tem uma coisa que não pode falar da Dilma. Ela aplicou tudo aquilo que o PT acredita. Ela foi leal ao PT, aplicou, né, tudo aquilo que o PT pregou aí durante muitos anos, 30 anos, ela aplicou religiosamente. Quando eu assumi a presidência do Banco Central, o Lula me convidou para a presidência do banco e eu fui lá e fiz uma política contra o que o PT pregava. Me combateram, ficaram furiosos, mas o Brasil cresceu muito, aí depois eles aproveitaram para depois ganhar a eleição, etc. Mas a Dilma não, a Dilma aplicou tudo aquilo que o PT queria. Bom, deu errado. Então, tem que assumir a responsabilidade. É o correto frente à população. A palavra privatizar ainda é considerada quase um palavrão no país. Não faz muito tempo, o atual candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin, quando foi candidato em 2006, chegou a colocar um macacão com marcas de estatais brasileiras para se defender da suposta acusação de que iria privatizar estatais brasileiras. As estatais brasileiras, as gigantes, no ramo de bancos, a própria Petrobras, são um dos maiores problemas do país, a quantidade de estatais e a forma como elas são geridas.
Uma coisa importante que ser dita é que a situação mudou, né, daquela eleição de 2006 para agora. Por quê? Porque depois disso nós tivemos toda uma série de problemas. O mais importante, o mais escandaloso deles, o famoso Petrolão, que teve todo aquele escândalo na Petrobras, etc. A Petrobras hoje está bem administrada, etc., tem uma diretoria séria lá, mas o que aconteceu no Petrolão durante o governo do PT mostra que é perigoso estatal. Por quê? Porque basta um governo irresponsável, de um partido irresponsável, que nós temos tudo aquilo que aconteceu na Petrobras. Bilhões e bilhões foram roubados. Então, o que acontece? Isso é que o mundo está mudando. Então, por exemplo, a Eletrobras, que já teve muito problema, deu muito prejuízo para o povo brasileiro. A Eletrobras hoje está sendo capitalizada com recursos que vêm da Bolsa de Valores, profissionalizando, contratando administradores sérios, responsáveis, de grande reputação. Então, o que se precisa fazer é uma profissionalização das empresas com injeção de capital privado. Outra coisa, o Brasil, o governo brasileiro, tem prioridades importantes sociais. Tem Bolsa Família, que é muito importante, tem programas de saúde, programas de educação, tudo isso, e não faz sentido estar jogando dinheiro no buraco das estatais que estão dando prejuízo. Então, tem que se passar para essas estatais, para a administração profissional, etc., para que elas, primeiro, ao invés de dar prejuízo, passem a dar lucro. O senhor privatizaria todas? Olha, com cuidado, porque não há recursos no Brasil para adquirir todas as empresas ao mesmo tempo. É isso que eu discordo, por outro lado, de alguns irresponsáveis também da direita. Porque isso tem que ir devagar, tem que fazer. Por exemplo, agora a Eletrobras. Privatizada a Eletrobras, vamos fazer a próxima. Mas com cuidado e levando em conta que é dinheiro do povo. Não pode sair queimando também, não. Porque isso aí é uma responsabilidade. Tem que ser punido pela população. Não pode. Então, agora a Eletrobras, todo mundo está olhando, fiscalizando, com razão, tem que fiscalizar mesmo, olhando tudo isso. Fazer uma privatização, uma venda por um preço bom, etc. E depois, em benefício da população. E mais importante depois, melhorar o serviço. Veja telefone. Quando era a Telebrás estatal, ninguém nem conseguia telefone, era um horror. E se você queria comprar uma linha de telefone, você tinha que pagar. Eu queria comprar, ou você queria comprar uma linha de telefone, você ia para ele. Era um bem, né? Pois é, e comprava, declarava no imposto de renda. Era uma loucura. Agora não. Você vai numa linha, se você quiser uma linha de telefone, você vai lá e compra um aparelho qualquer e já vem a linha de graça. O que deve ser. Em qualquer país do mundo é assim. E a mesma coisa é a eletricidade. Então, é esse o caminho. Melhor serviço, que é o mais importante. E, além do mais, eliminar o prejuízo do governo. Candidato Henrique Meirelles, qual o pior exemplo para o Brasil seguir? Argentina ou Venezuela? É duro, mas a Venezuela é pior. A Venezuela é pior. A Venezuela é pior, porque já vê essa tragédia, o povo não tem o que comer. A maior parte da população não tem dinheiro, porque a inflação está em milhares %. É uma loucura. O dinheiro vai desvalorizando todo dia, porque o governo fica imprimindo dinheiro como enlouquecidos. Por quê? Porque eles ficam gastando, não tem controle de nada. Ou tem, talvez, para eles, não para o povo, para o governo. Outra coisa, mesmo quem tem dinheiro não consegue comprar, porque pegou o dinheiro, quando vai comprar alguma coisa, o preço já foi multiplicou dezenas de vezes. Então, o povo está passando fome e está correndo, está entrando em Roraima, fugindo para o Brasil, fugindo para a Colômbia. Isto é um exemplo do tipo de governo que nós podemos ter com um dos extremos ganhando a eleição. Caso o senhor não vença essas eleições e o governo fique ou nas mãos do Bolsonaro ou nas mãos do Haddad, nesse momento de crise, se um dos dois chamar o Meirelles, o senhor vai? Olha aí, eu prefiro acreditar que o povo brasileiro vai ter juízo e não vamos ter essa situação. O senhor quer que o senhor... Um dos dois vai ganhar a eleição, porque seria uma coisa muito triste para o Brasil. O candidato tem compromisso de campanha aqui em Salvador e, logicamente, a gente não pode tomar todo o tempo do candidato. Mas eu gostaria de saber a opinião pessoal sobre um candidato que não participa dos debates, que é o João Amoedo. Ele é um bom candidato? Olha, João Amoedo é um bom candidato, sim. É uma pessoa que tem ideias certas na cabeça, não tem dúvida. Fala muita coisa importante,
Agora, ele tem um grande problema. Nunca participou da administração pública em cargos importantes. Então, nesse aspecto, ele é muito inexperiente. É um liberalismo utópico? Ele corre o risco de ser um pouco utópico, exatamente porque ele nunca participou. Então, ele fala ideias, né? Ideias de economistas, de filósofos, ideias boas. Mas são meramente ideias e algumas até um pouco utópicas. Então, é isso. Alguém precisa administrar, a mesma coisa que você vai administrar a sua casa. Você não pode dizer, eu vou fazer aqui tudo que vai ser uma maravilha e começar a fazer coisas irrealistas. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar aqui todas as despesas que não são necessárias e vamos só com não sei o quê, vamos, então, concentrar tudo em educação, por exemplo. Bom, mas aí você vai passar fome. Estou exagerando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo na vida precisa ter experiência. A pessoa precisa saber administrar uma cidade, um estado ou um país. Você não pode entregar o país na mão de um inexperiente. Agora, debater o fato de ele apresentar essas ideias é bom, porque é exatamente um contraponto a essa visão de mais governo, etc., que tem a esquerda. Homem experiente, bem-sucedido, presidiu organizações importantes da economia mundial, mas sempre tem uma possibilidade de aprender algo. O que é que o senhor aprendeu e aprende nessa campanha? Eu aprendi a cada vez mais conhecer a população e ver como a população tem esperança e tem muita coragem, né? Eu tenho encontrado exemplos incríveis, né, de pessoas que chegam. Hoje mesmo eu estava embarcando em Natal aqui para Salvador, chegou uma senhora, me deu um abraço muito forte e me disse, olha, eu quero agradecer o senhor, porque o senhor, pelo menos, espero que o senhor ganhe a eleição. Vamos ganhar. Agora, se o senhor não ganhar, pelo menos o senhor me dá uma esperança no Brasil. Alguém que não precisa disso, alguém que não está aqui para fazer a vida, o senhor tem tudo, o senhor já tinha a vida feita, estava morando lá nos Estados Unidos, não precisava nada disso, o senhor está aqui para ajudar o povo brasileiro. E isso já me dá esperança no Brasil. Muito obrigado. Quando eu vejo essa fé, essa coragem dessa senhora, por exemplo, eu passo cada vez mais a admirar o povo brasileiro. Muito obrigado, candidato Henrique Meirelles, pelo seu tempo. Agradeço a assessoria também pela gentileza nos meus colegas da Aratu. Esse é mais um candidato para você poder escolher melhor no dia 7 de outubro. Cumprimos assim nosso compromisso de entrevistar todos os principais candidatos a presidente da República. Eleições 2018, escolher Aratu e confirme. Valeu!